Estamos aqui para mais um vídeo falando sobre a cronologia dos tempos, que ainda virão. E hoje vamos falar sobre a reunião dos escolhidos, a reunião da igreja. Então, quando Jesus aparecer no céu, ele dará ordem aos seus anjos para que eles reúnam todos os seus escolhidos, tanto os que estão no céu, que seriam os que já morreram em Cristo, como os que estão aqui na terra, ainda vivos e perseverando. Então vamos falar com respeito a essa reunião dos escolhidos, como é que vai acontecer, Então, nós precisamos primeiramente destacar que os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja será arrebatada a qualquer momento, pois ela não passaria pela grande tribulação promovida pelo anticristo. Mas a vinda do Senhor, ela é iminente? Ou nós temos apenas expectativa? Vamos ver então o que está escrito em Mateus 24:36. Jesus declara o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Então, quanto ao dia e hora, ninguém sabe. Esse ingrediente ele é muito importante para todos estarmos preparados para o dia do Senhor, o dia que o Senhor vai aparecer no céu. Entretanto, Jesus exorta os discípulos que eles percebam os sinais que antecedem a vinda de Jesus. Veja lá Mateus 24, 32 e 33, depois que ele dá a cronologia dos acontecimentos, ele fala assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então, os que creem no arrebatamento antes da tribulação pregam a iminência da volta do Senhor, que pode acontecer a qualquer momento. Contudo, Paulo e os demais apóstolos, eles acreditavam que o Senhor ia voltar em breve, mas eles não tinham esse acontecimento como iminente. Então, eles tinham expectativa, pois eles sabiam que antes do arrebatamento precisa se levantar o anticristo e ocorrer os sinais que Jesus anunciou e falou para eles, que está registrado lá em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Então, Jesus comparou a sua manifestação com os dias de Noé e com os dias de Ló. Noé não sabia o dia e nem a hora que ia acontecer o dilúvio, mas ele foi avisado e estava percebido. Ele sabia que o dilúvio só ia vir depois que Noé e sua casa estivessem dentro da arca. Então, os de fora sim foram surpreendidos e morreram. Veja o que está escrito em Mateus 24, 37 a 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, Paulo alerta que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, mas não para a igreja, e sim para aqueles que não estão preparados para subir com Jesus. 1 Tessalonicenses 5,4, ele fala: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Em resumo, os discípulos eles vão saber da proximidade da volta do Senhor e se manterão prontos para aquele dia. Os não vigilantes serão pegos de surpresa. Muito bem.
Nessa reunião dos santos, a primeira coisa que vai acontecer seria a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Então, Jesus vai aparecer no céu, é o sinal do Filho do Homem, e ele enviará os seus anjos para reunir os seus escolhidos. Marcos 13, 27, ele fala assim: ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então os mortos em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro, né? Essa é a primeira ressurreição. Paulo relata isso em 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16. Ele diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, essa é a primeira ressurreição e ela acontece antes do arrebatamento. Paulo afirma que nós, os que estivermos vivos naquele dia, não precederemos os que dormem, quer dizer, não vamos antes dos que dormem em Cristo, dos que já morreram em Cristo. Então, Paulo está afirmando aí que a ressurreição acontece antes do arrebatamento. Em Apocalipse 20, versículo 6, fala: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Muito bem, uma pergunta que a gente faz: onde estão os mortos em Cristo hoje? Bom, é importante a gente entender que até a morte de Jesus, todas as pessoas que morriam iam para uma região embaixo da terra chamada Hades no grego. No hebraico é Sheol, tá? Que significa região dos mortos. Então, era um local dividido em duas partes, com um grande abismo separando essas duas regiões. Um lado era um local de tormento, com fogo. De outro lado, era chamado seio de Abraão, ou paraíso, que foi o nome que Jesus deu. Os que morriam sem Deus iam para o tormento, lá no Hades, para o tormento. E os que morriam no Senhor iam também para o Hades, mas para o seio de Abraão, ou paraíso. Quando Jesus morreu, ele desceu até o Hades. Após Jesus ter sido justificado em espírito lá no Hades, ele ressuscitou e subiu ao céu. E quando ele sobe ao céu, ele leva o paraíso lá para o céu. Então todos os que morreram em Cristo Jesus, que estavam lá no seio de Abraão, e Jesus dá o nome de paraíso, quando ele fala lá para aquele ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus leva esse paraíso lá para o céu, mais precisamente para o terceiro céu, que é onde o paraíso está. Vamos ver isso. Efésios 4:8 diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Paulo também fala em segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2 a 4, ele fala assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, quando Jesus se manifestar no céu, ele vai esvaziar o paraíso, pois todos os que morreram em Cristo Jesus estão no paraíso aguardando a ressurreição. E eles, então, quando Jesus aparecer no céu, eles serão ressuscitados e se reunirão com Jesus, ok? Bom, depois da
primeira ressurreição, então vai acontecer o arrebatamento dos vivos, daqueles que estiverem aqui no período da grande tribulação, sendo perseguidos e tendo que fugir de cidade em cidade, tá? Então, esses daí que não receberam a marca da besta, estão perseverando na fé, né, na esperança, no amor, quando Jesus aparecer no céu, então seremos, me coloco aí, me incluo, seremos todos arrebatados, né? Isso vai ser assim, amados, num abrir e fechar de olhos. Jesus apareceu lá no céu, a gente, pronto, já está lá, já está com ele. Vai ser algo assim instantâneo, tá? Num abrir e fechar de olhos. E aí nós vamos encontrar o Senhor nos ares, já com um novo corpo. Vamos conferir aí 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Coríntios 15, 51 e 52, Paulo fala assim: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, ou nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Para finalizar essa parte, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 53, que é o seguinte, fala: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, os arrebatados não passarão pela morte, né? Vão, como Elias e como Enoque, né, que não viram a morte, foram trasladados, os arrebatados também terão esse privilégio de não passar pela morte, mas vão passar por uma transformação do corpo mortal para um corpo imortal, incorruptível, né? E Gil, como será esse corpo, esse novo corpo? Quem morre criança ou muito velho, como que vai ser? Bom, todos os ressurretos e arrebatados teremos nossos corpos transformados e receberemos corpos glorificados, como o de Jesus. É um corpo diferente desse de carne e osso. Paulo fala isso lá aos Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Ele fala: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então nós vamos ter um corpo de glória, como o de Jesus, ok? Paulo também fala em 1 Coríntios 15, 35 até o 44, ele explica como que vai ser esse corpo, né? Ele fala: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar, a cada uma das sementes, o seu próprio ou o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual.
Então, os corpos de todos os salvos, eles serão diferentes dos corpos que temos hoje. Tá? Nós teremos corpos espirituais, nós seremos como os anjos, não haverá mais casamento. Jesus menciona isso lá em Mateus 22, né, quando ele fala que, porque na ressurreição nem se casa, não se dá em casamento, né, são, porém, como os anjos no céu. É importante dizer que quando recebermos um novo corpo, nós não seremos nem crianças, nem velhos. Teremos um corpo espiritual, é diferente do que a gente vê hoje. Não dá para a gente entender. Você, por exemplo, Paulo fala da semente, né, o corpo da semente depois da árvore. Então você pega uma semente e é um corpo, né? Ela tem um corpo da semente. Quando você joga na terra, ela morre, aí surge uma árvore, um arbusto, o que seja, né? E é totalmente diferente do primeiro corpo da semente, tá? Então, a gente vai ter um corpo glorificado, como o de Jesus. Nós não vamos poder comer, nós não vamos precisar comer nem beber. Não quer dizer que a gente não vai fazer isso, porque Jesus fala de participar da ceia, tomar o vinho nessa ceia nas bodas dele com a igreja. Então, mas não vai ser necessário, nós não vamos ser como hoje, nosso corpo necessita diariamente de comer 1, 2, 3 vezes, né? Não vai precisar, porque esse corpo glorificado não vai ter essa necessidade, tá? Também nós não teremos vários sentimentos que a gente tem hoje: tristeza, choro, dor, ódio, medo, egoísmo e tudo que provém da carne nós não vamos ter, ok? E uma coisa mais importante que nós não vamos ter, né, no corpo glorificado, que é a presença do pecado. Graças a Deus por isso. Bom, eu queria finalizar falando de uma passagem que está lá em Lucas 17, quando Jesus fala assim: um será tomado e deixado outro, e que a grande maioria interpreta como sendo o arrebatamento da igreja, tá? Mas nós vamos analisar essa passagem e nós vamos chegar a uma outra conclusão. Acompanhe comigo aí Lucas 17, versículo 26 a 37. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu, fogo e enxofre destruiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar sua vida, perdê-la-á, e quem perder de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado outro, 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo se ajuntarão, aí se ajuntarão também os abutres. Segundo o José Maria Pena, pastor em Belo Horizonte, Jesus não está se referindo ao arrebatamento, como muitos pensam, mas sim ele está falando da ira, da sua ira, né? Jesus está falando da destruição e não da salvação. Ele não está enfatizando a salvação de Noé e de Ló. Ele está enfatizando a destruição dos que ficaram no local depois que Noé e Ló se retiraram. Então, um será tomado e deixado o outro. Significa, um será tomado pela destruição, que a ira do cordeiro causará, e o outro não morrerá. Veja, Jesus está dizendo, falando, nos dias de Noé, todos foram tomados pelo dilúvio e morreram, menos Noé que estava na arca. Na época de Ló, tirando Ló e suas filhas, né, e todos os outros da cidade morreram quando veio a destruição, fogo e enxofre
e todos morreram. Jesus está dizendo, quando ele aparecer no céu, Jesus vai estar trazendo a sua ira sobre a terra, tá? Mas ele está dizendo que não vão todos morrer nesse momento. Ele está falando que vai ser metade, 50%. Ele fala, dois vão estar no campo, um vai ser tomado pela destruição e o outro não. E duas numa cama, um vai ser tomado e outro não. Então, Jesus está dizendo que na sua vinda haverá destruição, mas não será de todos, né? Bom, mas Gil, o que está dizendo? Sim, veja bem, Jesus diz também, além de ele estar enfatizando a destruição, né, e ele fala quando ele vier também vai ter destruição, veja o que ele acrescenta, né? Ele fala assim, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Uai, mas no arrebatamento nós receberemos um outro corpo? A gente vai morrer e vamos ressuscitar num outro corpo? É isso? Não. A palavra fala que nós vamos ser transformados no abrir e fechar de olhos. Então este corpo que a gente tem vai ser transformado no abrir e fechar de olhos. Paulo diz isso lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, né, do versículo 51, 54, nós já vimos, não vamos reler, mas você viu que nesse texto Paulo esclarece que os que forem arrebatados, eles terão seus corpos transformados. Então esse corpo será revestido de incorruptibilidade, de imortalidade. Nós não receberemos um outro corpo. Então, se são tantos mortos que vão morrer, né? São tantas vidas que vão morrer quando Jesus aparecer no céu, que até as aves dos céus vão ser convidadas para comer as carnes, os corpos que vão estar aqui na terra mortos pela destruição da ira, com a ira do Senhor. Então não está falando de arrebatamento, mas está falando de destruição, está falando da ira do Cordeiro que vai ser derramada aqui na terra quando imediatamente após a igreja ser arrebatada daqui. Aí vem a destruição, só que Jesus não vai matar todos, vai matar metade da população nesse momento, ok? Muito bem, no próximo vídeo nós queremos falar sobre os selos, quando eles acontecem, e eles têm algum paralelo, algum significado com a cronologia de Jesus? Nós vamos ver isso. Um abraço, fique com Deus. Deus abençoe vocês.